E aí, pessoal, muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite. Eu não sei que horas você vai estar vendo esse vídeo, mas é sempre um prazer ter você aqui. Pessoal, no vídeo de hoje eu vim falar para vocês sobre os tipos sanguíneos. Durante a minha faculdade, quando foi falado sobre os tipos sanguíneos, eu era uma das pessoas que ainda nem sabia qual era o meu tipo sanguíneo. Então eu não fazia muita ideia da importância que isso tinha, né? De a gente já descobrir logo cedo qual o nosso tipo sanguíneo, para justamente ter isso como registro e evitar muitas situações futuras que podem ser muito críticas para você. Então, pessoal, ainda hoje na minha vida aí de trabalho, né, onde eu trabalho atualmente em um hospital, ainda assim é muito comum a gente ver pessoas que chegam para a gente e perguntam a diferença, né, dos tipos sanguíneos, por que é que existe essa diferença e qual o risco de se administrar um sangue incompatível com uma pessoa. Então eu vou trazer aqui para vocês o que acontece atualmente, tá? A gente tem uma classificação, vamos dizer assim, geral de sangue, que seria a ABO, né, o sangue ABO, com o fator RH positivo ou negativo. Porém, hoje em dia, nos bancos de sangue, nos bancos de dados onde a gente coleta, né, e sempre armazena as informações, liguei aqui a luz depois que o vídeo começou, né, mas vamos continuar daqui mesmo. Então, nos bancos de coleta, onde as pessoas fazem, quando você vai doar sangue, ou quando você vai fazer uma cirurgia, ou coisa do tipo, sempre é analisado muito mais fatores que você tem no seu sangue, justamente a fim de mitigar qualquer tipo de erros ou qualquer tipo de complicações se por acaso você precisar receber um sangue de outra pessoa. Muitos outros detalhes têm que ser compatíveis com o seu sangue para que você consiga receber uma transfusão. Mas como aqui eu quero fazer um vídeo mais rápido, mais explicativo, né, sobre as diferenças desses tipos sanguíneos, eu vou pular essa parte e vou falar somente das definições que a gente tem de sangue ABO e de RH positivo e negativo. Então, de onde vem essa classificação sanguínea? Por que é que o sangue de umas pessoas é A, por que é que o sangue de umas pessoas é B, outras AB e outras O? O que é que significa essa letra? Isso são definições de antígenos. Antígenos que a gente denominou de antígeno A, antígeno B e ausência de antígeno, que seria o O. Antígeno a gente escuta muito falar quando ouve de vacinas, né? Ah, uma vacina que tem um antígeno para dengue, para Covid, para qualquer outra coisa que seja. Então, sempre que você vê uma vacina, por exemplo, que utiliza antígenos e produz anticorpos, o antígeno, quando ele está dentro do nosso organismo, os nossos anticorpos, que são nossas células de defesa, vão reconhecer aquele antígeno como algo estranho e vão tentar combatê-lo. De uma forma ou de outra, o seu corpo vai tentar destruir aquele antígeno e isso vai ser prejudicial para você, principalmente se essa briga acontecer lá dentro do seu vaso sanguíneo. Imagine você essa situação, onde você inseriu um sangue de outra pessoa dentro dos seus vasos sanguíneos e lá dentro o seu organismo reconheceu aquilo como algo estranho. Ele vai gerar um processo inflamatório, ele vai trazer ali muitas e muitas células brancas para tentar impedir que aquele sangue circule. Ou seja, se ele vai impedir que circule, ele vai fazer um trombo nos seus vasos. Então o sangue não vai circular no seu corpo e isso vai muitas vezes ser fatal. Isso é muito comum de ouvir quando você é gestante, não é? Ou se você tem uma esposa que vai ter um filho. É sempre importantíssimo que seja conhecido o sangue, o tipo sanguíneo da mãe e do pai, para saber se na hora do parto vai ser necessário ou não tomar algumas medidas, né, para poder evitar justamente esse tipo de situação, onde o sangue do pai ou do filho possa entrar em contato com o sangue da mãe, gerando esse tipo de situação. Então, quanto à classificação ABO, a gente entende que existe o antígeno A, o antígeno B e a ausência desses antígenos, tá? Mas e quanto ao RH, ou seja, aquele negativo ou positivo, né? Você às vezes é A positivo ou A negativo, B ou A positivo, enfim. Esse positivo ou negativo, ele vem do fator RH. Então, o fator RH, também conhecido como antígeno D, ele é um outro fator, é um outro, vamos dizer assim, um outro antígeno que pode estar presente também na sua corrente sanguínea ou não.
O positivo significa que ele está presente na corrente sanguínea e o negativo significa que não. Esse fator RH ele também causa os mesmos impactos que a diferença do sangue ABO. Tanto que quando a gente vai fazer o exame para saber qual o tipo sanguíneo de cada pessoa, a gente se utiliza de 3 substâncias principais, que é o anti-A, o anti-B e o anti-RH. Ou seja, de forma fundamental, eu só tenho ali 3 diferenças entre cada sangue. Ou eu tenho a presença do antígeno A, ou eu tenho a presença do antígeno B, ou eu tenho a presença do antígeno RH. Isso de uma forma mais resumida, tá? Para a gente saber exatamente esse tipo de sangue da pessoa. Para saber se ela é A, B ou O, né? Ou se é positivo ou negativo. Outros exames, outras coisas são feitas também depois para poder aprofundar um pouco mais, entender um pouco melhor sobre a biodinâmica ali do sangue do indivíduo. Mas o que é que essas 3 substâncias vão fazer? O anti-A, se a pessoa tiver o antígeno A dentro da corrente sanguínea, ele vai coagular, ou seja, ele vai nos dizer que o sangue dessa pessoa tem o antígeno A. Então eu sei que essa pessoa é A alguma coisa, tá? O anti-B vai fazer a mesma coisa com o B. Se o B coagular, significa que essa pessoa tenha o antígeno B lá na corrente sanguínea. Supondo que o A e o B coagulem, significa que essa pessoa é AB. Existe esse tipo de sangue, AB positivo ou AB negativo. Ou supondo que nenhum dos dois coagulem, significa que a pessoa é O. Ela não tem nem o antígeno A, nem o antígeno B. E por fim, a gente faz o fator RH. Esse exame ele é um pouquinho mais complexo e ele se divide em 4 etapas. Mas esse não é o objetivo da gente aqui, tá? Tudo que vai significar no final é que ele vai ser positivo ou negativo. Ou seja, aquela pessoa tem o fator RH, ou seja, ela tem o antígeno D, ou ela não tem esse antígeno D de dado, tá? Então, sabendo dessas 3 informações, eu vou saber identificar qual o tipo sanguíneo daquela pessoa. Caso não tenha ficado claro, vamos aqui no quadro para poder a gente exemplificar um pouco melhor isso para vocês. Então, pessoal, tentando trazer aqui de forma prática para vocês como funciona aí a divisão sanguínea, né? O tipo sanguíneo de cada um. Eu trouxe aqui esse quadradinho para tentar mostrar um pouco melhor, tá? Quais são os tipos sanguíneos que podem existir, tá? Falando aí da classificação ABO, a gente tem o sangue do tipo O, que seria ali a ausência do antígeno A e do antígeno B, ou seja, é um sangue que não tem nenhum dos dois antígenos. A gente tem a possibilidade de o sangue ser B e a gente tem a possibilidade do sangue ser A. Ou seja, o sangue do tipo A ele tem o antígeno A e o sangue do tipo B ele tem o antígeno B. Além dessas duas possibilidades, a gente tem a possibilidade do sangue ser tipo AB, ou seja, ter os 2 antígenos ali presentes. A, B. E além desse tipo de classificação, a gente tem a classificação RH, aonde o sangue ele pode ser positivo ou negativo. Se for positivo, significa que tem a presença do fator RH. Se for negativo, não tem a presença do fator RH. Então eu posso ter um sangue AB positivo, eu posso ter um sangue AB negativo, eu posso ter um sangue A positivo, A negativo, B positivo, B negativo, ou O positivo e O negativo. Quando você entende que se tratam de antígenos, a gente sabe que se um antígeno que não era para estar na corrente sanguínea acaba entrando na corrente sanguínea, isso gera um problema para o nosso organismo. Por isso que a gente tem que entender essa classificação para saber as possibilidades de doação de sangue. Trazendo aqui alguns exemplos práticos. Imagine que o indivíduo que vai receber o sangue, ele tem o sangue B negativo, tá? Então, esse indivíduo ele estaria aqui, ó, ele tem o sangue B negativo. Sabendo disso, a primeira coisa que a gente tem que avaliar é o fator RH. Então, ele pode receber sangue de outras pessoas que inicialmente tenham o fator RH idêntico ao dele, ou seja, negativo. Só que esse não é o único fator que a gente vai olhar por aqui, tá? O A também tem um fator negativo, porém vocês podem ver que o A ele é incompatível com o B. Uma pessoa que tem o sangue somente B não pode receber o antígeno A. Dessa forma, a pessoa B negativo pode receber sangue, tá? De uma pessoa que
não tem nenhum dos fatores. Por quê? Porque isso não vai interferir na corrente sanguínea dela. Essa pessoa que não tem nenhum tipo A e nem B, ela pode acabar doando para uma pessoa que tem o antígeno B, porque o corpo dela não vai reconhecer como algo estranho. E uma pessoa que tiver o antígeno A, independente se for isolado ou se for AB, também não pode doar sangue para quem tem tipo sanguíneo somente B. Por quê? Mesmo que aqui tenha o antígeno B, junto com o antígeno B vai o antígeno A. E essa pessoa, de forma alguma, pode receber o antígeno A na sua corrente sanguínea. Além disso, a gente tem que avaliar também o RH negativo ou positivo, né? Então, mesmo que a pessoa seja do sangue O, mas tenha ali um RH positivo, essa pessoa não pode jamais receber um sangue com RH positivo. Então, hoje na literatura, a gente tem o quê? A gente tem o doador universal e a gente tem o receptor universal. Quem são eles? Então, o doador universal, ele é o O negativo. Por que o O negativo ele é o doador universal? O O é a ausência do antígeno A e do antígeno B, ou seja, ele não vai causar nenhum tipo de reação em ninguém que tenha o sangue do tipo A, ou do tipo B, ou do tipo AB, porque ele não tem nenhum desses antígenos. Então, tentando fazer aqui uma analogia rápida para tentar esclarecer um pouco melhor, vamos fazer o seguinte: vamos imaginar que o B seja um copo de água com sal e o A seja um copo de água com açúcar, tá? Então, o AB é um copo com água que tem sal e açúcar, né, misturado ali. E o O é água, tá? No B, eu tenho água com sal, ou seja, eu tenho o tipo O mais o sal. No A, eu tenho água com açúcar, então eu tenho o tipo O, que é água com açúcar. E no tipo AB, eu tenho água, sal e açúcar, ou seja, eu tenho o tipo O com sal e com açúcar. Eu tenho ali uma mistura de tudo, tá? Então não vai interferir se eu pegar, por exemplo, um copo com água e sal e colocar mais água. Porque como ele já tem água, ele não vai identificar como algo estranho. É diferente, por exemplo, de eu pegar um copo com água e sal e colocar açúcar lá dentro. Aí ele vai identificar, a gente vai ver que açúcar é uma substância que não estava presente ali e foi acrescentada. Por isso que nesse caso o O ele seja o doador universal, porque é como se fosse água, simplesmente água sem nada, porque ele também não tem o fator RH. Então qualquer um desses tipos sanguíneos pode receber sangue do O negativo. Lembrando que isso é na teoria, tá? Porque existem outros fatores que também são avaliados, que podem interferir, podem impedir que uma pessoa O negativo doe sangue para outra pessoa também, tá bom? Em todo caso, quem seria o receptor universal? Ou seja, aquele que pode receber sangue de qualquer tipo de qualquer outro tipo sanguíneo. Seria o AB positivo. Pensa comigo, o AB positivo, ele tem tudo que pode ter em qualquer outro tipo sanguíneo. Então ele já tem todas as substâncias, ele já tem todos os antígenos ali presentes. Então nada que chegar vai ser estranho, porque ele já tem, ele já convive com aquilo. Então por isso que ele pode receber sangue de qualquer um dos outros tipos sanguíneos. Então o AB, ele é o receptor universal, tá? Vou colocar aqui embaixo a colinha, receptor universal igual a AB positivo, tá? Ele tem tudo já. E o doador universal é igual ao O negativo. Se você pesquisar por aí, você vai ver que os tipos sanguíneos mais comuns são o A positivo e o O positivo, tá? Lembrando, o O positivo não é doador universal, tá? Na realidade, o O positivo assim, ele só pode doar daqui para cá, tá? O O ele vai doar desse pessoal aqui de cima, todos os positivos, tá bom? Ele não pode doar para ninguém que é negativo, tá? Mas se você pesquisar, esses dois são os tipos mais comuns que tem, tá bom? AB positivo, ele é um sangue raro, e o O negativo também, mais raro ainda. Então, se você, por acaso, tem sangue O negativo, lembre-se que você é doador universal, que você pode estar ajudando muitas vidas se você estiver doando sangue. E se você é AB positivo, doe sangue também, mas agradeça muito por esse tipo. Então, qual a importância prática de se saber o seu tipo sanguíneo e principalmente de saber o tipo sanguíneo quando você vai doar sangue, por exemplo?
Na doação de sangue, você não sabe para quem você vai destinar aquela bolsa de sangue. Então você precisa coletar o máximo de informações possíveis para, quando necessário, você doar aquele sangue e inserir ele em outra pessoa, você saber exatamente se aquele sangue é compatível ou não. Assim como no parto, você deve saber que o bebê ele vai herdar 50% de DNA da mãe, 50% de DNA do pai, né? Vamos dizer assim, de uma forma mais teórica. Dessa forma, sabendo que ele vai herdar uma parte da mãe ou é parte do pai, você concorda comigo que essa criança pode herdar, por exemplo, o sangue do pai? Sim, né? Então ele pode herdar o sangue do pai e não herdar o sangue da mãe. Por isso que é tão importante saber o tipo sanguíneo da mãe e do pai. Enquanto a criança está lá no ventre da mãe, né, na barriga, no útero, a gente não consegue coletar o sangue dela, além de que é muito arriscado, né, tentar fazer isso, para tentar saber qual realmente é o tipo sanguíneo dela. Então, para evitar esse tipo de situação, quando a gente sabe que o sangue da mãe e o sangue do pai não são compatíveis, né, ou seja, se existir o contato do sangue do pai lá nos vasos sanguíneos da mãe, vai haver uma coagulação, se a gente sabe dessa informação, o mais correto é que a mãe faça uma profilaxia antes do parto. Dessa forma, a mãe vai tomar uma vacina chamada imunoglobulina anti-RH. Isso acontece quando existe a possibilidade de um bebê ele ser RH positivo e da mãe ser RH negativo. Quando que essa possibilidade acontece? Quando o pai é RH positivo e a mãe é RH negativo. Dessa forma, a gente sabe que tem ali a chance de o sangue do bebê ser igual ao sangue do pai. E aí ela toma essa vacina justamente para que essa imunoglobulina anti-RH, caso o sangue do bebê seja RH positivo e entre em contato com o sangue da mãe, essa imunoglobulina ela vai lá e vai inativar o fator RH, fazendo com que o organismo da mãe não identifique aquele antígeno, né, aquele RH, como algo estranho, porque ele vai estar inativo, ele não vai estar causando danos no organismo da mãe. Dessa forma, o sangue não coagula, não gera resposta inflamatória, não gera nada e faz com que a mãe prossiga ali a sua rotina normalmente. Roberto, tomar essa vacina não dá um prejuízo para os bebês? De fato, até que pode gerar um problema nos bebês também. Afinal de contas, se o bebê ele é RH positivo, ele necessita daquele RH positivo para que as suas funções funcionem normalmente. Então, se porventura essa vacina acaba entrando em contato com o sangue do bebê, vai inativar o fator RH daquele bebê. Então, por isso que se tomam esses cuidados de aplicar essa injeção, geralmente já muito próximo do parto, para evitar que essa vacina, porventura, acabe lidando com o sangue do bebê. E também, pessoal, durante um processo de parto, seja natural ou seja cesárea, o bebê ou o sangue do bebê, ele não é exposto. Fora que ele também está protegido pela placenta, que a placenta não deixa haver ali com a mãe uma troca de substâncias que são incompatíveis. Como vocês sabem, por exemplo, o bebê ele pode ser RH negativo e a mãe ela ser RH positivo, e isso não vai causar prejuízo nenhum para a criança, justamente porque a placenta protege ele nessa hora. Mas claro que existe o risco, se sei lá, durante a cirurgia ali acontecer um corte no bebê e o sangue da mãe acabar entrando em contato com o sangue do bebê, isso existe sim esse risco, tá? Mas ele é mínimo e a segurança de se fazer esse procedimento é infinitamente maior do que a de não fazer por correr esse mínimo risco. Então é isso, pessoal. Eu espero que eu tenha conseguido esclarecer para vocês um pouco melhor o que é essa questão ABO, positivo ou negativo, tá? Se ficou alguma dúvida, deixa aqui nos comentários que eu vou comentar também, tirando a sua dúvida, ou até mesmo, se for um assunto muito legal, gravar um vídeo futuro explicando um pouco melhor e mais detalhado, tá bom? Muito obrigado se você assistiu até aqui. Não se esquece de deixar um gostei aqui no canal. Se inscreve no canal para receber mais conteúdos como esse e até o próximo vídeo.